Olá, estudante da segunda série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e a nossa conversa sobre regimento escolar e regulamento geral do aluno, um assunto importante. E hoje vamos conversar sobre grêmio estudantil. Então vamos falar aí dessa instância de representação dos alunos e alunas dentro da escola, né? Normatizado por uma legislação estadual, federal, o Grêmio Estudantil. E caso não exista Grêmio Estudantil na sua escola, é um momento que você, os seus colegas, junto à direção, à equipe pedagógica e professores, organizem a implementação de um Grêmio Estudantil. Que o nosso objetivo, né, é entender através do regimento escolar, porque o Grêmio Estudantil ele deve estar regulamentado no regimento escolar, esse documento tão importante que você, os seus responsáveis devem conhecer, a instância colegiada do Grêmio Estudantil, suas competências, direitos e deveres. Então, olha lá, pessoal, você já ouviu falar num Grêmio Estudantil? Na escola em que você já estudou, havia um Grêmio Estudantil? Você já participou, né, de um Grêmio Estudantil como, né, aluno, aluna, ou na direção dessa organização de alunos e alunos dentro da escola? Você sabe quais são as atribuições de um Grêmio Estudantil? Então vamos conversar sobre isso. Convido você a aprender junto comigo sobre o Grêmio Estudantil. Olha só, pessoal. O Grêmio Estudantil ele é uma instituição sem fins lucrativos, que representa os interesses do estudante e que tem fins cívicos, culturais, educacionais, desportivos, sociais e outros. Vejam lá o início da nossa frase, sem fins lucrativos. A ideia do Grêmio Estudantil, desenvolver ações que contribuam para o desenvolvimento escolar dos alunos e alunas e ações desportivas, culturais, educacionais, sociais, entre outras. O Grêmio, ele é o órgão máximo de representação dos alunos e alunas dentro da escola, né? E atuando no Grêmio, você defende de forma democrática os seus direitos e interesses, além de aprender na prática sobre a ética e sobre a cidadania. Pertencer ao Grêmio Estudantil é um exercício prático de ética, é um exercício prático de cidadania. Isso é muito importante que você aprenda e desenvolva desde o tempo em que a gente atua na escola, não é? A legislação que embasa, né, o Grêmio Estudantil, a Constituição, nós temos aí algumas leis, né? O Grêmio Estudantil ele tem todo um ordenamento jurídico que rege o Grêmio Estudantil e eu trago aqui para vocês. Nós temos uma lei federal, que é a Lei 7398, de 1985, que fala sobre o Grêmio Estudantil. Nós vamos ter a Constituição Federal de 1988, chamada de Constituição Cidadã, que também traz sobre o Grêmio Estudantil. A Lei Federal 8.069, de 90, o ECA. Nós vamos ter uma lei estadual, a Lei 11.057, de 95, uma lei federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9394/96, a Lei Federal 13.005, me desculpem, de 2014, que é o Plano Nacional da Educação, a meta 19, e o Estatuto do Grêmio Estudantil. Então percebam que existe toda uma legislação, todo um ordenamento jurídico que embasa a formação do Grêmio, que dá esse embasamento para a atuação do Grêmio dentro da escola, respeitando, né, quais são os seus limites, as suas atribuições, como também os seus deveres, né? O Grêmio caminha junto aos outros segmentos da escola, visando bom desenvolvimento de alunos e alunas. Qual a importância do Grêmio? Vamos ver aí alguns objetivos do Grêmio, né? Representar o corpo discente na instituição de ensino, defender os interesses individuais e coletivos dos estudantes da instituição de ensino com base na legislação vigente. Promover ações na área social, cultural, artística, política, desportiva para os discentes. Vejam aí, né, quão importantes são as ações que o Grêmio pode vir a desenvolver dentro da escola.
Favorecer a integração entre a equipe gestora, funcionários, professores e estudantes na efetivação das atividades escolares. Então, o Grêmio atua também, né, no desenvolvimento dessas atividades escolares, né, contribuindo, lembrando, né, que a gestão da escola é uma gestão democrática, nós temos órgãos de representação dentro da escola e o Grêmio ele vai ser, né, uma ferramenta, uma instituição para auxiliar o desenvolvimento da escola, nas ações que a escola oferece. O Grêmio pode, por exemplo, desenvolver, né, uma campanha, né, de coleta de lixo, né, consciente dentro da escola, separando, destinando corretamente esse lixo para reciclagem e utilizando, né, esses recursos para se efetivar na escola, fazer aí algumas mudanças, promover, né, alguns festivais de música, alguns festivais de esportes dentro da escola, favorecendo assim a integração entre professores, equipe pedagógica, diretiva, além de proporcionar momentos de recreação dentro do colégio, né? Realizar intercâmbio e colaboração de caráter cultural e educacional entre outras instituições, né? Então, o Grêmio da sua escola com um Grêmio de uma outra escola pode fazer esse intercâmbio, né? O Grêmio da sua escola organizou uma excelente peça de teatro, né? Que fala do combate ao bullying. Então, ele pode apresentar essa peça de teatro em outra escola, né? Fazer esse intercâmbio, né, entre as instituições. Claro, né, com o aval da direção, da equipe pedagógica, dos seus pais e responsáveis sempre. Promover e incentivar a democracia na escola, pertencer ao Grêmio, é um exercício de cidadania. Buscar a qualidade na educação para todos os estudantes, respeitando os direitos fundamentais, sem distinção de identidade de gênero, orientação sexual, raça, etnia, manifestação religiosa, convicções políticas ou quaisquer outras formas de preconceito e discriminação. Olha que importante, né, esse item 7 aqui, gente. Buscar o desenvolvimento da educação, né, respeitando os direitos fundamentais sem qualquer tipo de preconceito, quer seja ele sexual, de gênero, né, de raça, de etnia, político, né, e exercendo assim, né, a cidadania, o civismo e a pluralidade que compõe a escola pública paranaense, né? E aqui eu trago uma atividade, olha só, você percebeu como o Grêmio Estudantil é importante para a escola? Cite, portanto, 2 objetivos do Grêmio Estudantil. Responda aí e a gente já faz a correção juntos.
Pessoal, como nós vimos, né, nós temos ali vários objetivos do Grêmio, né? Trago aqui, ó, representar o corpo discente na instituição de ensino, defender os interesses individuais e coletivos dos estudantes com base na legislação e promover ações na área social, cultural, artística, política, né, desportiva para os discentes, promover e incentivar a democracia na escola. São aí alguns dos objetivos do Grêmio Estudantil, né? Então, olha só, os grêmios estudantis, eles compõem uma das mais duradouras tradições da nossa juventude. Não é algo que surgiu agora, né? Os grêmios estudantis têm uma longa história dentro das escolas, né, do Paraná e do Brasil como um todo. Eles cumprem um importante papel no desenvolvimento educacional, cultural e esportivo da nossa juventude, né? Organizando debate, apresentação teatral. Muitas vezes, né, os alunos compreendem, né, o Grêmio como um processo de iniciação dessa vida cívica, dessa vida política, da vida ética, né? São os alunos que falam com os alunos, né? É a representação discente. Olha que importante, né? As atividades dos grêmios estudantis, elas representam para muitos jovens os primeiros passos, né, na vida social, cultural e política. A sua escola, por exemplo, vai organizar a eleição do Grêmio, nós vamos ter chapas concorrendo, plano de trabalho, quais ações eles pretendem desenvolver, pode ser organizado um debate nessa eleição. Ali a gente já tem o exercício da cidadania, não é mesmo? Do direito ao voto, de analisar as propostas, as ideias, pensando sempre naquilo que é melhor para a escola como um todo, né? O diálogo, aprender a entender o outro, né? A respeitar o outro, o espaço do outro. Isso a gente vai fazer no Grêmio, né? Nós vamos ter ali várias instâncias desse Grêmio, várias pessoas envolvidas, né, dentro da diretoria desse Grêmio. E olha só, qual é a autonomia do Grêmio? Então isso é muito importante, né? Porque na nossa escola nós temos o nosso diretor-geral, faz parte da equipe diretiva. Qual é a autonomia do Grêmio dentro da escola? Então, a gente precisa entender o espaço de cada um, né? Esses segmentos que compõem a escola, essas instâncias colegiadas, elas não podem, né, tomar atitude ou ter uma atuação isolada. Elas fazem parte dessa instituição que é a instituição escolar. Então, o diálogo e o respeito à hierarquia dentro da instituição escolar. Esse órgão colegiado, ele tem autonomia para elaborar propostas, organizar e sugerir atividades para a escola. Para executar essas atividades, o grupo tem que contar com o apoio e a autorização da direção e do conselho escolar. Então o Grêmio, né, ele quer organizar um festival de talento, de música, né, de pessoas que querem declamar poesia, apresentar. A ideia é muito boa, é excelente, mas não pode simplesmente organizar e fazer acontecer. Ele precisa conversar com a direção, precisa ter a autorização da direção. Então percebam que há toda uma organização com relação a essas questões e que isso é muito importante ser respeitado. Aliás, é essencial que isso seja respeitado. O Grêmio tem direito de participar da organização do calendário escolar e deve articular e negociar os interesses dos alunos junto à direção. Então, quando, por exemplo, for pensado o calendário escolar, o Grêmio pode participar da elaboração do calendário escolar e já prever as suas ações, né? Conjugando ali as ações que o colégio já tem. Por exemplo, em novembro nós temos o Dia Nacional da Consciência Negra. Então o Grêmio pode propor uma ação já nesse dia e constar no calendário escolar. Isso é muito interessante e que deve ser feito sempre conversando com a direção, com a equipe pedagógica e tendo a autorização dos outros colegiados também. Olha só sobre os recursos do Grêmio, né? Como ele é uma entidade sem fins lucrativos, vamos ver sobre os recursos. Contribuição voluntária dos seus membros, contribuição voluntária dos terceiros e recursos repassados eventualmente, concedido por particulares, entidades públicas ou privadas. Então o Grêmio pode fazer a gestão desses recursos
caso eles cheguem até o Grêmio Estudantil, claro, sempre com o acompanhamento de outras instâncias do colégio. Exploração da cantina comercial, desde que o Grêmio Estudantil haja em conformidade com a legislação vigente. Recursos próprios por meio de receitas, provenientes de eventos e promoções diversas, legalmente permitidos e em consonância com a legislação. Então, o Grêmio pode ter algumas ações dentro do colégio para gerar esses recursos e aplicar esses recursos em ações dentro do colégio que atendam toda a comunidade de alunos e alunas. Não pode destinar esse recurso para um grupo de alunos, para uma sala específica. Precisa atender toda a comunidade de alunos e alunas, beleza? A Associação de Pais e Mestres, a APMF da nossa escola, deverá acompanhar e fiscalizar a origem e o uso dos recursos financeiros do Grêmio Estudantil, com a anuência do Conselho Escolar. Então vejam, pessoal, que esses órgãos colegiados, eles atuam, para que a gente tenha uma eficiência administrativa, uma eficiência no gasto do recurso, quer seja ele público, ou no caso do Grêmio, de alguma doação, na aplicação desses recursos, Então isso é muito bom para todos, esse exercício. Ao final de cada mandato, o Conselho Escolar examinará os bens e toda a documentação da entidade e providenciará um inventário, que deverá ser assinado pela nova diretoria. E aqui eu trago, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e você vai ser direcionado, ao site da própria Secretaria de Educação, que vai trazer aí os passos para que sejam criados um Grêmio Estudantil, quais as competências, quais os direitos e quais os deveres do Grêmio, beleza? Convido você agora a uma atividade, olha só, quais as competências do Grêmio Estudantil e qual deve ser a origem dos recursos do Grêmio. Responda a atividade e a gente já volta com a correção.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade. Quais são as competências do Grêmio Estudantil e qual deve ser a origem dos recursos do Grêmio, né? Esse órgão colegiado, ele tem autonomia para elaborar propostas, organizar as atividades para a escola. Para executar essas atividades, propostas de atividades culturais, esportivas, sociais, precisa ter o apoio e a autorização da direção escolar e do conselho escolar, né? Vamos aí ter diálogo com as outras instâncias, né? Os recursos podem ser oriundos de contribuição voluntária de seus membros ou terceiros, exploração da cantina comercial, auxílios repassados, né, através de eventos e promoções, sempre respeitando a legislação vigente. Isso é muito importante, fazer tudo dentro das regras, dentro das leis, dentro de um ordenamento jurídico. Então nós aprendemos, né, como é formado e quais são os objetivos, a legislação que ampara, as competências, o comprometimento e a responsabilidade do Grêmio Estudantil. Se a sua escola não tem um Grêmio Estudantil, está aí a possibilidade de você conversar com os seus colegas, com a equipe diretiva, pedagógica, que vão auxiliá-los na formação do Grêmio Estudantil. Aqui as nossas referências de aula. Agradeço a tua presença, a tua participação. Fique bem e até a próxima!